Olá, jovem. Nosso segundo tempo. Estou aqui com o Serjão. Estamos falando de superficialidade e profundidade. Agora nós vamos te dar uma ajuda. Vamos te dar 2 caminhos para a profundidade. Serjão, eu vou trazer aqui o seu garoto. Qual é o nome dele, Serjão? Cleito Barbosa Moraes. Olha o nome do homem. O homem é forte, viu? Cleito Barbosa, hein? Depois tem que ver esse podcast, rapaz. Isso mesmo. Serjão, qual foi a mudança que você notou do Cleito? Porque podemos dizer que ele tinha um chamado antes do Rema? Sim. Beleza. Mas qual foi a mudança que você notou de profundidade, de crescimento desse rapaz? Antes do Rema e depois do Rema? Pronto. Antes do Rema, ele já tinha um chamado. Porém, contudo, entretanto e todavia, ele só foi aguçar esse chamado, revelar. Esse chamado só foi revelado no coração do meu filho depois do Rema. Ou, aliás, durante o Rema, né? Durante o Rema foi que ele veio mesmo a saber quem ele era, né? O que ele podia e o que ele tinha, né? Aliás, vou corrigir. Durante o Rema foi que ele veio descobrir o verdadeiro chamado dele, quem ele é, o que ele tem, o que ele pode. Uau! Entende? Então, antes do Rema, ele era um garoto, estava congregando e tal, mas não tinha ali ainda algo evidente na vida dele, né? Essa questão do chamado dele, o chamado dele é pastoreio mesmo, essa questão aí veio se evidenciar depois do Rema. Depois do Rema, aliás, durante o Rema, né? E hoje ele está exercendo a função dele. Ele ainda não foi levantado como pastor no ministério pelo qual ele congrega. Ele não congrega ainda no Verbo da Vida. Amém? Mas ele está ali na tenda da libertação. Não estou fazendo propaganda. Amém? Mas ele está ajudando a pastora lá, né? Então o que ocorre? Ele lá, depois do Rema, certo? Ele hoje prega nos cultos principais, dá aula na escola dominical, ele toca guitarra, toca bateria e toca violão. Olha só, menino com 18 anos de idade, após receber ensinamentos emocionais, espirituais, por parte do pai, né? Após receber ensinamentos divinos por parte da família, entende? Então o que ocorre? No meu ver, a mudança dele foi radical. Radical. Era um menino que eu via muito tímido, muito calado, muito, né? Alguns irmãos até comentam: rapaz, esse menino quando chegou no Rema parecia uma múmia. Agora parece um papagaio. Ele era calado, tímido. Ele fez o curso comigo e esse rapaz era bem tímido mesmo. A gente nem via esse menino ali na aula, ele era tão quietinho. Caladinho na dele lá, tá tudo bem. Então hoje ele é um menino abençoado, né? Todo mundo lá estima muito a vida dele, né? Gosta muito dele. É um menino que está constantemente, ele é alumni, está constantemente estudando, frequentando o que é o alumni, Serjão? Explica aí para o nosso pessoal, o alumni. O alumni é uma... Não é nem plataforma, né? É um canal onde o aluno do Rema, ao concluir o Rema, ele pode se afiliar à alumni e ali ele pode ter direito a rever todas as aulas, tanto online como presencial, em qualquer escola do Brasil ou do mundo. Espetacular. Okay? Bom demais. Concluiu o Rema, você já se torna alumni e você pode voltar para a sala de aula e rever novamente, fazer aquela reciclagem, né? Porque a gente é ser humano, a gente, né, esquece das coisas muito fácil. Então é muito importante mesmo que você que é estudante do Rema e você que é aluno já e já está terminando, se torne alumni, né? Faça mesmo aí a sua inscrição no alumni para que você possa continuar conectado com a visão. Amém? Nós estamos falando de identidade, então. Exato. Seu menino, ele agora está convicto do chamado, de quem ele é, que ele tem, dos dons. E como que ele enfrenta, Serjão, as crises pós-Rema? Antes ele tinha crise. Todo jovem passa por umas crises. Exato. Ele tinha uma reação. Agora, você consegue me mostrar como que era a reação dele nas crises antes do Rema e agora depois do Rema?
Exato. A reação dele, mediante uma circunstância, mediante um levante mesmo, era simplesmente se calar, né? Como ele era muito tímido, ele não era muito de combater, a adversidade, né? Pós o rema, ele usa a palavra, né? E se inspira mesmo nas escrituras. Ele não retrocede, o menino está firme, né? Quando chega uma circunstância, eu também estou volta e meia, como é que é? Vamos pegar firme aqui, rapaz. Está declarando? Está confessando a palavra? Não pode parar não, né? Certa vez, o diabo veio, né? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Como que Jesus combateu? Jesus combateu com a palavra. Olha a palavra aqui. A palavra aqui, ó, né? Então é a nossa base, irmão. A nossa base é a palavra de Deus, não é outra coisa não. Então ali Jesus, ele, né, sendo tentado pelo inimigo, o diabo chega, se tu é Deus, né? Tentando colocar dúvida a respeito da identidade de Jesus. Né? Jesus, uma identidade formada, firme, forte. Ele sabia quem ele era, o que ele tinha, o que ele podia. E aí o diabo chega com conversinha, né? E não é diferente hoje, né? O inimigo, ele usa a mesma estratégia que ele usou lá no Éden, né? Para persuadir Eva a desobedecer a Deus. Ele continua usando essa mesma estratégia hoje para confundir os jovens a respeito de suas identidades. Então o jovem, quando chegar mesmo a circunstância, chegar a adversidade, chegar mesmo a perseguição, a tribulação, use a palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, né? Então, use mesmo aquilo que você já recebeu da parte de Deus para combater as investidas do diabo. Salomão, em Provérbios capítulo 18, verso 20, se não me engano, vai dizer assim: do fruto da boca o coração se farta, daquilo que produz os lábios se satisfaz. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza come do seu fruto. Então, ou seja, o que é que você anda falando mediante as circunstâncias? Pare para refletir a respeito disso. Amém? Nós temos muitos jovens falando as circunstâncias. Muito. Falando o problema. O que estão vendo, né? O que estão sentindo. Dos gigantes. Né? Acho que nós temos hoje muitos jovens falando, descrevendo Golias. Ah, ele tem uma lança grande, calça 48, o cara tem 3 metros de altura. E à medida que se abre a boca e descreve Golias, a fé vai baixando o nível. E algo que ficou muito forte, Sérgio, você falou, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, né? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Os professores repetiam muito forte isso. Né? Pastor Luan, eu lembro que ele pegava a Bíblia, né? Pois é. Salvou minha vida. Era eu e a televisão. O primeiro ano foi online, né? Foi. Rapaz de Deus, quando eles entravam lá online, lá, ei, irmão, pegue sua Bíblia aí. Pode falar, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ei, rapaz, eu corri dentro de casa. Eu e Deus, irmão. Foi um tempo poderoso, um tempo maravilhoso. O ano que eu aprendi da palavra, o ano que eu cresci. Eu acredito, eu posso falar aí que eu cresci 30 anos em apenas um. Uau, hein, Sérgio? Podemos dizer isso pro seu menino também. Cresceu. Exatamente. Ele tem 18, acelerou. Ele acelerou isso e muito. Jovem, o Sérgio, ele tem um hábito muito curioso. Muitas das vezes, quando nós estamos encerrando uma matéria, nós tiramos uma foto em grupo lá na escola de ministros, né? Mais ou menos 140 alunos, eu não sei o dado correto. Por aí. E aí, quando todo mundo fica quietinho, posicionado, aí o Sérgio dá um grito. E aquele grito quebra o ambiente, todo mundo se distrai. Sabe, muitas das vezes, o diabo, ele coloca você, jovem, dentro de um casulo de vidro, né? Uma redoma de vidro. Exato. E fica aquele silêncio, como você falou do seu filho, e aí a cabeça vai abaixando. E muitas das vezes Deus está dando um grito, o Espírito Santo está dando um grito aí dentro de você através do nosso podcast. Isso. Sabe? Eu não sei o que falaram para você. Eu não sei, né, Sérgio, que decepção que esse jovem teve. Eu não sei que crise. De repente ele começou um projeto e fracassou. Mas eu quero dizer para você, jovem, que eu já fracassei, Sérgio. Você já fracassou? Muitas vezes. O Senhor te abandonou? Não. O Senhor também não me abandonou.
E eu quero te dizer, jovem, que o Espírito Santo está gritando dentro de você aí. Isso. Para tomar uma atitude. Exato. Sabe? Ele está gritando para te chamar, como aquele pai chamou o filho pródigo. Exato. Você só precisa ouvir. E aí, Sérgio, nós falamos do rema. Show. Né, que é um dos caminhos da profundidade, maravilhoso. Exato. É o caminho, né, maravilhoso que Deus nos dá. E outra coisa que Jesus usa para nos ensinar muito também. Uhum. E eu não sei se está na moda hoje em dia. Nossas autoridades. Bom. Porque é aí que eu entro para falar, porque você é autoridade sobre o seu filho. Sim, sim. Né? Então, você, autoridade, chegou e falou, eu quero te dar uma oportunidade. Quero te levar até Jesus. Eu quero te levar a ser profundo. Faça o rema. Né? Exato. Sérgio, como que você vê essa relação do jovem que quer vencer, que quer cumprir o chamado com as suas autoridades? Vamos ser bem específico aqui. Eu estou falando aqui do pastor, do líder, eu estou falando do pai, da mãe, daquela pessoa que detém também o ensino da palavra de Deus. Sim. Como que você vê a importância do jovem reconhecer e valorizar essa figura em tempos modernos, né? Que, eu sou livre, peraí. As autoridades são importantes. Bom, muito bom esse tema aí, esse gancho que você acabou de levantar, Márcio. Porque, veja bem, o que é... Quando a gente fala de autoridade, em primeiro lugar, a gente deve levar em consideração que são seres humanos. Amém? O apóstolo Paulo, falando em Gálatas, capítulo 6, verso 7, ele vai dizer assim, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que emana de nós é uma semente que está sendo plantada e é uma semente que vai ser colhida. Ok? A plantação que nós podemos fazer é opcional, mas a colheita não, é obrigatória. Né? Então, no que diz respeito a honrar a liderança, a respeitar a autoridade, você deve levar em consideração que você está fazendo isso para um ser humano. Ok? E tudo que emanar de você para esse ser humano, vai voltar para você. Se é desonra, você vai colher desonra. Se é respeito, você vai colher respeito. Se é amor, você vai colher amor. Certa vez eu falei para um amigo meu, olha, a gente conversando ali e tudo, e ali eu falei para ele, olha, eu não sou credor de nada disso. Eu não sou credor de amor, não sou credor de honra, eu não sou credor de consideração, de respeito, não sou credor de Deus. Eu não cobro nada disso de ninguém. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui porque eu sou devedor. Paulo fala, né? A palavra de Deus vai dizer que nós somos devedor de amor. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, a não ser o amor. O amor. Né? Então, no que diz respeito a lidar com a liderança, mais uma vez eu vou enfatizar, no Rema você vai aprender a falar, a pensar e a agir. Ok, jovem? Eu te chamo mesmo, te convido mesmo para você vir conhecer o Rema. Ok? Voltando aqui para o contexto. Quando a gente planta, a gente vai colher, como eu acabei de citar o texto. Então, honra é uma semente. Honra é uma semente. Seja para o seu pai, seja para o seu líder, para o seu pastor, para o seu amiguinho, seja para quem for. Quando você planta honra, meu irmão, você vai colher honra. Então, esse é o conselho que eu dou para você, com respeito às autoridades. Não bata de frente, não seja insolente, não seja rebelde, né? Para poder querer ensinar até uma autoridade. Ele veio primeiro, está ali naquela posição porque Deus colocou. Então, meu irmão, não entre no âmbito, não vá na conversinha do diabo, porque foi isso que o diabo fez com Eva. Né? Eva estava debaixo de quê? De uma autoridade. Estava debaixo de uma ordenança, não coma da árvore do fruto proibido. E aí o diabo chega, né? E aí consegue persuadir Eva para poder comer, desobedecer a autoridade, desonrar a autoridade. Consequência. E a consequência foi o pecado, a morte espiritual. Isso é um contexto, eu tenho uma pregação muito boa a respeito disso, né, de morte.
né? Tem muita gente que estão mortos espiritualmente, né? Separados de Deus, mas isso é um tema para uma outra situação, né? Então ali a desonra pode desencadear aí mesmo, um dos frutos da desonra é isso, pode desencadear aí uma morte espiritual. Isso não é bom para o seu crescimento, não é bom para o seu, para a sua vida no geral, né? Esse ficar oscilando. A gente sabe que quando existe ali uma ignorância, tá tudo bem, a gente não conhece a palavra, não conhece, né, a verdade, não conhece a Deus, tá tudo bem você errar, e quando você passar a conhecer a palavra, aí você vai procurar a não errar mais, ou pelo menos a errar menos, né? E aí essa questão de honrar a liderança é muito importante, né, porque eles estão mesmo aí de fato na sua frente, chegaram primeiro. Então, fique firme. Sérgio, você honra o seu pastor. Sim. Como que é? Quais os benefícios que está gerando na sua vida? Fala um pouco aí, Sérgio e o seu pastor. Meu pastor. Então, como eu acabei de falar, Márcio, a honra ela é uma semente, né? E a colheita é de quem planta, não é de quem semeia, né? Então, ao semear honra na vida dele, eu só colho bênçãos, né? São muitas bênçãos. Eu vou começar a contar os testemunhos de bênçãos aqui que eu tenho vivido, né, por conta mesmo dessa questão de honrar mesmo a minha liderança. São muitas. Então, o conselho é isso, né? São inúmeras. Uma delas foi uma venda mesmo que eu fiz. Não, me veio aqui agora, eu vou contar esse testemunho. Eu estava no segundo ano já, no segundo ano do Rema. Porque, no segundo ano, a aula presencial. Porque quando você tem um pequeno conhecimento, e aí você vai para o Rema, muitas das vezes você vai ser confrontado. Por quê? Porque aquilo que você conhecia, você vai ver que não era nada daquilo que você conhecia, né? E uma dessas situações é mesmo, por exemplo, tem muita gente por aí que acha que Deus coloca doença e tal, porque temos alguns textos bíblicos, né, que dá a entender que é isso que Deus faz. Porém, contudo, entretanto e todavia, não é isso. E aí, quando eu estava lá, fazendo, estudando, né, eu fui confrontado com essa situação. Deus não coloca doença e Deus é bom. E eu digo, rapaz, mas não é possível não. E o pastor pregando fé, e eu digo, vou ficar caladinho aqui, né? Porque uma vez que você se levanta para confrontar um líder, você está desonrando ele, né? E não é só isso, irmãos. Hoje eu já estou há mais ou menos uns 3 anos no Verbo da Vida. E eu só tenho crescido a minha vida, só tenho avançado, eu tenho crescido mesmo espiritualmente. Tem palavra lá, irmão, que eu saio de lá moído. Direto para casa, deitado, descansando. Pastor Joselito, sempre diz, Joselito, ele sempre diz, né? Eu lembro dessa aula dele. Deus é inocente. Deus é inocente. E eu ficava pensando, mas por que ele tá me dizendo isso? Desde quando eu achei Deus culpado. Mas o fato é que muitas vezes achamos Deus culpado pelas nossas semeaduras, né? Ou pelas nossas colheitas, né? Aí vem umas ervas bravas, aí a gente fala, olha, Deus tá mandando isso aqui. Opa! Não é Deus, não. Lá atrás, quando a gente era superficial, a gente andou plantando as coisas erradas. Aí na hora da colheita, aí ele falava, Deus é inocente. Deus é inocente. Depois eu vim a entender. Deus é Meu pastor, ele é um homem muito sábio, um homem muito inteligente, um homem estudado. Ele é um homem que estuda mesmo a palavra de dia e de noite. E é notável, né? A unção que emana da vida dele. Você vê que ele não traz condenação para ninguém, ele corrige. Muitas das vezes a correção dói, mas é necessária, né? Às vezes a gente não tem mesmo que buscar o que queremos. Como disse o pastor Tiago, Tiago Borba não. Qual é o nome do outro Tiago lá de Campina Grande? Tiago Garcia, né? No podcast toda terça ele disse, olha, não necessariamente a gente precisa buscar, não com essas palavras, estou parafraseando, a gente não precisa buscar o que a gente quer, mas o que a gente precisa, né? Porque o que a gente quer agora, né, pode ser que não seja bom, e pode ser que vá atrapalhar aquilo que poderia vir para o futuro, que seria muito melhor e muito mais. Então, é necessário mesmo se submeter mesmo, ouvir, né, saber ser corrigido, ser humilde, né?
Miqueias fala a respeito disso, né? Que o homem precisa mesmo andar com Deus, humildemente. E eu só tenho a agradecer pelo verbo da vida. Agradecer mesmo o pastor Joselito Barbosa, agradecer a sua família, agradecer o Rema, a diretora Lucileia, toda a equipe, agradecer mesmo todos os professores que mudaram, né, não somente a minha vida, mas também a vida do meu filho, e não somente a nossa, de todo o nosso contexto familiar, de todo o nosso contexto geográfico onde a gente está envolvido. Eu ministro muito, muitas pessoas têm sido alcançadas por onde eu passo, né? E no que diz respeito a jovens, né, há um conselho que eu quero deixar aqui para os jovens. É o mesmo conselho que Deus deixa, né, para os seus filhos, né? Porque, querendo ou não, o nosso pastor, ele não é um pai espiritual, mas ele é um líder, né? E ele trata as suas ovelhas como filhos, né? Ele não trata ovelhas como lobos, como animais, como os bichos. Não, ele trata com carinho, ele trata com amor, né? Amando, cuidando. Esse é o ministério do pastor, né? Foi o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Né? Chama Pedro num cantinho: Pedro, tu me amas? Pergunta para Pedro 3 vezes, isso simbolizando as 3 vezes que Pedro tinha negado. Mais uma vez, você que está aí, jovem, nos assistindo, lembra, Pedro negou a Jesus 3 vezes e nem por isso ele foi rejeitado por Deus. Muito pelo contrário, ele foi promovido. Porque quando ele verdadeiramente se converteu, né, Jesus chamou ele ali: vem cá, Pedro. E aí ele: Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me amas? Pedro se constrange. Então, Pedro, apacenta. Observa que a característica do pastor é o amor, né? É o amor. E eu vejo isso no meu pastor, no meu líder, né? Então é bem tranquilo se submeter à liderança mesmo do pastor Joselito. Amém? E ali... Amém. Posso dizer isso do pastor Johnson. Amém. Pastor Johnson é uma bênção, né? Ele nos ensina também, né? Eu aprendo muito com ele, eu brinco, eu chamo ele de treinador, né? Porque ele nos ensina muito. E é uma grande alegria mesmo, né? Acho que a gente concorda nisso tudo, né? Como é bom se submeter a um líder assim, dedicado à palavra. Exato. Né? Sérgio, o papo foi bom, mas... Glória a Deus. Chegou ao final. Eita! Vai ter outros, vai ter mais. Vai ter outros. Acho que eu tenho algumas coisas para colocar aí nessa descrição do vídeo, né? Vamos pôr aí algumas... Põe umas pregações aí, um pouco do que a gente falou aqui, né? Para esses jovens, de repente ele vai ficar curioso, o podcast desse Thiago Garcia, vamos colocar umas coisas aí, né? Colocar o link do site do Rema para esse jovem conhecer, porque é maravilhoso. Isso. Né? E é isso, jovem. Foi muito bom estar aqui com você, ter esse momento, que você possa acreditar nessa palavra, né? Conhecer um pouco mais ali do Rema, conhecer um pouco mais do nosso canal, tem coisa boa, né? De repente você é daquele que gosta de vídeo, temos vídeo. Você é daquele que gosta de um podcast no carro, só o áudio, temos o áudio. Vamos colocar esse som aqui no Spotify, né? Né, Sérgio? Amém. Simples demais. E você gosta de um livro? Nós temos livros ali na Amazon, Márcio V. Vigílio, a gente tem uns livros ali que fala desse tema, né? Sobre profundidade, você pode procurar lá. Sérgio, valeu, foi top, espero que seja o primeiro. Amém. Né? E que Deus continue te usando. Amém. E que esse menino não pare de crescer. Amém. Gratidão imensa pela sua vida, suas palavras finais aí, vamos terminar. Amém. Então, jovens, é isso aí. Agradeço a você que ficou até o final desse vídeo, né? Quero te incentivar mesmo. Se eu puder te aconselhar, te dar um conselho, não pare. Como eu acabei de dizer, o conselho que Deus dava para os seus filhos era: seja forte e corajoso. Amém? Não pare, não desista, não desanime, não entregue a sua mente para o diabo, não fique triste, seja forte e corajoso. Amém? Avance e prospere. Em nome de Jesus. Amém, Márcio? Amém, um grande abraço. Gratidão, meu irmão, mais uma vez por essa honra de estar aqui com vocês. Estou à disposição. Amém? E vamos avançar. Vamos avançar. É isso. Seguir em frente. Forte abraço. Gratidão, tchau.